Então, gente, continuando aqui, memória não verbal. Nós vimos já dois tipos, né? Falamos sobre emocional, né? Falamos sobre as traumáticas, né? Que são memórias emocionais, basicamente puramente emocionais. Quem aí tem um exemplo de memória emocional? Memória emocional. E aí? Alguém consegue pensar? Ou explicar o que é, né? Seria uma memória marcada por uma evento emocional, que pode ser algo familiar que aconteceu e ficou marcado por ser algo mais difícil. É isso mesmo, isso mesmo. Basicamente a marca emocional que fica de uma lembrança, né? Você associa um estímulo com uma emoção. Então, de certa forma, você acaba tendo um pouco dessa emoção quando você entra em contato com esse estímulo. Né? Por exemplo, eu comentei com vocês, né, da situação lá do acidente de carro, né? Uma coisa que eu posso falar para vocês é que sempre que eu passo naquela esquina, né, o meu coração bate um pouquinho mais rápido. Né? Não é como se, nossa, o professor Gabriel é traumatizado em relação a isso. Não, é uma coisa que realmente para mim não me incomoda muito mais. Mas o meu estado de alerta fica um pouco maior, né? Porque eu tenho uma memória emocional, né, em relação a esse local. Né? Beleza. Nós falamos também do priming, né? Que é... A memória através da pista? Isso mesmo, exatamente. É a capacidade de reconhecer. Muito bem. E nós temos aqui algumas outras memórias, pessoal. Uma delas que a gente pode falar, que talvez vocês já tenham reparado no dia a dia de vocês, né? Não sei se vocês já ou já ouviram esse termo, né? Mas nós temos a habituação. A habituação, né? Também poderia ser chamada de acostumação. Eu acho que seria o nome mais intuitivo, né? Acostumação. Então, o que seria a habituação? É basicamente a capacidade sua de se acostumar com estímulos, né? Mais ou menos isso. Então, conforme você é exposto a um estímulo, né? Eu comentei com vocês, né? Então, vocês vão ter uma ativação maior, né, do que com o estímulo já conhecido. Essa ativação vai estar mais ligada ao hemisfério direito, né, que é para você entender o que está rolando. Né? Pensa se toca o alarme de incêndio aqui do prédio, né? Nossa, eu nunca ouvi tocar. Vai ficar todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. Vai estar todo mundo um pouco nervoso, tentando entender o que está acontecendo. Né? Todo mundo prestando atenção, todo mundo em estado de alerta. Todo mundo vai largar o celular, o zap, o crush, né? E vai começar a prestar atenção no ambiente, ver o que está rolando. Né? Mas se começa a acontecer, pensa, toda semana, né? Tem um estudante, sei lá, da engenharia de software, né? Que eu estou inventando, só estou brincando. Um estudante lá da engenharia de software, que toda vez ele vai lá e aciona o alarme de incêndio de sacanagem. Já ameaçaram expulsar o cara daqui, mas ele não está nem aí, ele continua apertando. Né? E todo dia a gente escuta esse barulho do alarme de incêndio tocando. Né? Eventualmente, a gente não vai ligar muito mais para isso. Né? Isso não vai mais chamar tanto a nossa atenção. Porque você escuta todo dia e você sabe que não é uma coisa que é realmente ameaçadora. Então você tem uma acostumação, né? Ou seja, uma habituação acerca desse estímulo. Ele deixa de ter a valência que ele tinha antes, né? Porque ele já virou... O processamento dele já é automático, sabe? É um processo que, inclusive, é muito similar com as pessoas, com a automatização dos movimentos, né? Depois eu vou explicar um pouco melhor, mas conforme você vai repetindo o movimento, né? Você vai ficando um pouco mais fluente nesse movimento.
esse movimento vai ficando mais automático. Você não tem mais que pensar no que você tem que fazer. E a mesma coisa acontece com a percepção. Quando você percebe uma coisa pela primeira vez, digamos o barulho do alarme de incêndio, né? Ó, ótimo exemplo aí. Está tocando um alarme de carro, né? Pensa se realmente eles tocassem apenas quando fosse coisa séria, né? Todo mundo ia estar prestando atenção, ia estar tentando entender de onde está vindo esse alarme, né? Nossa, será que não é meu carro? Mas a gente fica o dia inteiro ouvindo isso daí e 99% das vezes é só uma falha do acionamento, né? Então a gente já ignora, consegue continuar a aula aqui normalmente, né? Sem problema nenhum, porque passamos por uma habituação. Então, basicamente, pessoal, os processos que estão envolvidos na percepção, né? Deixa eu fazer aqui o desenho do nosso cérebro. Envolvidos aqui na nossa percepção, né? Lá no meio do cérebro, né? Lá no meio, nós temos um conjunto de áreas, né? Que é bem ali no meio, né? Bem lá no meio, chamado núcleos da base. Núcleos da base. E aqui nós temos o cerebelo, né? Tá certo? Então esse alarme repetido, esse alarme de carro repetido, né? Aos poucos você deixa de dar uma atenção real para ele, né? E ele vai sendo processado de um jeito mais subcortical. Ele não vai mais ativar tantas regiões, digamos assim, que a gente tem mais acesso consciente, né? Ele vai ativar mais as regiões mais subcorticais. E aos poucos ele vai mandar essa informação também para o cerebelo. Então é basicamente o cerebelo e os núcleos da base que ficam ali com essa informação automática, né? Tem uma situação em que a habituação falha, né, pessoal? Que vocês provavelmente vão ter contato com a prática, durante a prática de vocês, né? Você tem estudos hoje que identificaram, né, que pessoas que têm hipersensibilidade, eu não sei quem já ouviu falar, né? Pessoas que têm hipersensibilidade auditiva, visual, né? Muito comum em pessoas com transtornos de neurodesenvolvimento, né? Nós associamos muito ao autismo, né? Que é realmente onde geralmente é mais impactante, onde é mais comum, né? Essa falha. Então o que acontece? A pessoa é exposta ao mesmo barulho, né? Eu tenho um paciente que o negócio dele é com ventilador, né? Nossa, o ventilador deixa ele, nossa, ele fica irado, né? Ele não consegue. Tive uma paciente também que tinha um incômodo muito grande com como é que é o nome? Aquelas máquinas de não é serrote, né? Aquelas máquinas de cortar madeira, só que é automático. Serra elétrica, isso. Obrigado. Estou esquecendo o nome. A memória falhando, né? Serra elétrica, isso mesmo. Então, quando ela escutava, nossa, ela começava a chorar, ela ficava desesperada, né? Ela ficava totalmente desesperada. Então, é uma resposta que, mesmo ela ouvindo 1 milhão de vezes, ela não conseguia se habituar a esse barulho. Ele continuava gerando nela a afetação, como se ela não tivesse escutado isso, né? E da mesma forma, né, o paciente do ventilador, né? Então não tem habituação nenhuma, não é bem assim, né? Você tem alguns tratamentos, né, que você faz, que a pessoa, lógico, ela vai se expondo cada vez mais, demora mais, né, mas ela se expondo gradativamente, ela pode ter uma melhora, né? Mas geralmente é uma melhora mais lenta, é um processo um pouco mais difícil, né? Então é basicamente isso. Então a gente pode falar, né, que depois a gente vai entrar um pouco melhor nesse assunto quando a gente for falar de movimento, né? Mas a hipersensibilidade é uma falha na habituação, a gente pode dizer, né? E nós nos habituamos a tudo quanto é estímulo, a tudo quanto é momento. E é um processo que ocorre inconscientemente. Né? Um outro exemplo que eu posso citar para vocês, né? O pessoal gosta de caos, né? Gosta de ouvir história. Quando fui morar lá em Curitiba, primeira vez, né? Eu fui lá para estudar economia, né? Eu não sei se você sabe, mas na época eu estudava economia. E
morar lá no centro de Curitiba, que é um lugar bem barulhento, né? E eu morava do lado dos bombeiros. Bem do lado, na minha janela, assim, eram os bombeiros, né? E na frente dos bombeiros, né, tinha uma balada funk, né? Hoje em dia não tem mais, eu nem me lembro o nome, né? Mas na frente dos bombeiros tinha balada funk, né? Então, a hora que eu ia dormir, especialmente quando estava calor, tinha que deixar a janela aberta, né? Na época eu estava sem ventilador em casa, aí eu deixava a janela aberta. Era uma barulheira, pensa, e era a noite inteira aquilo ali, os carros, era racha, o pessoal buzinando, né, gritando, né, arrancando pro carro, era uma loucura, né? Então era aquela música de fundo ali. Nos primeiros meses ali morando em Curitiba, nos primeiros 3 meses, assim, eu não consegui, basicamente não conseguia dormir nos dias que tinha festa ali. Mesmo fechando a janela, não tinha jeito, né? Tentava ficar de fone, né? Mas sempre ali no fundo ficava... Então, era muito difícil, né? Mas, depois de uns 3, 4 meses, eu nem percebia mais, né? Eu estava dormindo assim, tinha um incêndio lá não sei aonde, saía lá os bombeiros, eu não levantava mais, estava nem, né? A mesma experiência deve ter quem já morou perto da linha do trem, né? Você morava lá no bairro Batel, né? Bem perto ali do trem. Aí, imagino que alguns de vocês já tenham morado, né? Que aqui em Guarapuava, basicamente, ele passa pela cidade toda, né? Então, você está ali na sua casa e de repente, tchó, né? Aquele barulho do trem passando. Né? E engraçado que quando morava dentro do Batel, eu tinha muito cachorro, né? Também, né? E os cachorros, sempre que passavam o trem, toda vez eles latiam, né? Porque irritava a orelha deles, eu acredito. Então era tchó, tchó. Então no começo, lógico, né? Era muito difícil de me manter concentrado, fazer qualquer coisa que eu estava fazendo, né? Trabalhar no computador, na minha dissertação lá do mestrado, ouvindo nessa barulheira. Mas com o passar do tempo, eu nem ouvia mais, né? Se tinha passado o trem, se não tinha, sei lá, nem percebia mais. Meu cérebro ele filtrava essa informação, né? E nem chegava, eu nem tinha consciência do que eu tinha escutado. Será que minhas orelhas pararam de funcionar? De maneira alguma, né? Elas funcionavam normalmente. Só que no momento que eu ia ter a percepção ativa desses sons, essa informação ela foi basicamente filtrada, né? Por já ter sido identificado por meio de uma exposição repetida àquele estímulo, que aquele estímulo não ia mudar nada na minha vida, está passando por um cara, isso não representa nenhuma ameaça, isso não muda nada na minha vida, então a melhor coisa é ignorar mesmo. Então é isso que eu consegui fazer automaticamente, isso é a habituação. Beleza? Também pode acontecer com cheiros, né? Também pode acontecer com cheiros. A questão de dirigir também, né? Entra aí, porque no começo a gente explica toda vez que você dirigir quase eles não estão. Isso, entra aqui na memória não verbal. Muito bom. É um outro tipo de memória, né? O nome dessa memória é memória procedural. A memória procedural, vocês vão ver na literatura, esse é o nome técnico dela, mas vocês vão ver na literatura também, como memória motora, memória muscular, esse é um nome mais antigo, né? Mas isso que a colega falou, muito, muito bom comentário, inclusive, é a memória procedural. Então, o que seria isso? Né? Seria esse processo acontecendo em relação ao movimento. Né? Em relação ao movimento. Você vai, de certa forma, aprendendo como fazer aquele movimento, né? E essa memória vai ficando cada vez mais automatizada. Até que chega um ponto que você não pensa no que você está fazendo, ou quase não pensa. Né? É interessante. Então, inclusive tem estudos, né, sobre isso. Né? Pensa um jogador de futebol assim, de alto nível, né? Sei lá, vamos pensar no Neymar aí, no Brasil agora, né? Pensa no Neymar. O que acontece com o Neymar? O Neymar ele já tem um nível de automatismo
no jogo dele, que ele não precisa mais pensar na grande maioria dos movimentos que ele faz. Ele apenas vai, ele apenas chuta. Né? E se ele parar para pensar demais, ele vai começar a errar. Né? Tem alguns estudos sobre isso. Né? Por exemplo, ele vai bater um pênalti. O negócio é ele chegar e bater, se dane. Né? Se ele ficar pensando, não, eu vou pegar, né, eu vou me correndo dessa maneira, né, para pegar bem no meio da bola, que eu quero fazer um efeito para ir lá não sei aonde. Se a pessoa pensa demais, aí errou. Né? Por isso que aquele jogador, né, que joga bem, chega lá na final da Libertadores, Copa do Brasil, o cara vai lá e joga a bola para fora. Ele fica querendo, já pensa demais e acaba errando. Né? Basicamente isso. Então, por que isso acontece, pessoal? Porque não ia funcionar de forma alguma se a gente tivesse que pensar em tudo que a gente faz. Pensa, eu já estou falando aqui, eu já tenho que pensar em como que eu vou explicar para vocês. Pensa se eu tivesse que pensar também em como que eu vou andar. Né? Eu vou levantar aqui a minha perna, né? Uns 30 centímetros do chão. Então eu vou levar ela um pouco para frente, daí eu vou me jogar para frente. Aí eu vou levantar minhas costas. Agora eu vou levantar a outra perna. Agora eu vou para frente. Né? Pô, se eu fico pensando demais, aí não vou conseguir fazer nada. Né? Mas como eu aprendi a andar lá com 1 ano de idade, nunca parei, né? Nem pretendo, né? Enfim, mas nunca se sabe, né, também. Continuei andando e isso foi ficando automático, né? Foi ficando automático até o ponto que agora eu ando, né? Nem sei para onde eu estou indo, nem preciso olhar para nada, e eu continuo andando. Mais ou menos isso. E é isso que acontece com o dirigir. Pensa, primeira vez que você dirige, você chega ali, você tem que pensar no que você está fazendo, né? Você fala, não, peraí, eu vou virar aqui um pouquinho assim, nossa, eu tenho que virar assim, né, o volante, quando o carro é mais velho, né? Nossa, eu tenho que dar 2, 3 voltas no volante, aí é suficiente, né? Aí você, não, peraí, deixa eu pisar só um pouquinho aqui no acelerador, aí você vai só pensando, né? E você pensa tanto que se você... que geralmente a pessoa até prefere ficar sem música, sem conversar, né? Quando está aprendendo a dirigir, para poder se concentrar mesmo, né, no que ela está fazendo. Mas passa um tempo, ela vai dirigindo, né? Ela nem percebe mais, fica um negócio inconsciente. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou dirigindo, né, às vezes eu estou lá na estrada, né, daí eu percebo, nossa, caraca, eu estou dirigindo, né? Nossa, é verdade. Né? Não sei quem já passou por isso, mas é assim mesmo. Porque você não precisa pensar sobre o que você está fazendo se aquilo já está automático. Né? Já automatizado. Isso permite que você, de certa forma, preste atenção, na sua atenção de verdade, em alguma outra coisa. Né? Por exemplo, ouvir música, conversar, ouvir a rádio, sei lá. Né? Não sei quem já viu alguém dirigindo, na hora de fazer baliza, baixa o volume da música. Né? Quem não faz isso, né? Ou na hora de procurar a casa, né? Procurar o endereço e baixa o volume, né? Por quê? Porque você está dirigindo um processo automático, né? Você não precisa pensar no que você está fazendo, mas você precisa pensar sobre onde é a casa que você está procurando, né? Você nunca foi lá, você está procurando, então você tem que pensar um pouco sobre isso. Baliza, você não faz todo dia, não é sempre que precisa, então você tem que pensar um pouco como é que você vai fazer, né? Então, dessa maneira, você baixa o volume instintivamente, né? Para você conseguir prestar atenção ao que você está fazendo. Porque antes, na verdade, você não estava prestando atenção, você estava no modo automático. Né? Mais ou menos isso. E essa é a memória procedural. Basicamente a memória dos movimentos. E depois eu vou entrar em mais detalhes, né? Mas de forma similar aos processos perceptivos, conforme você vai repetindo o movimento, repete, ele vai ficando com uma ativação menos cortical e mais subcortical. Então, no começo, quando você está aprendendo a dirigir, você tem uma ativação frontal, que é o cara do pensamento, né? Você está pensando, você está usando o seu frontal. Está prestando atenção, você está usando o seu frontal. Mas aos poucos vai ficando automático.
você não precisa mais de tanta ativação nessa região. Não que ela fique inativa, de forma alguma, mas ela fica muito menos ativa. Você começa a ter a ativação dos nossos amigos aqui do meio, os núcleos da base, né? E dos cerebelos. Como se essa memória fosse registrada, né? No cerebelo e nos núcleos da base. Beleza? Isso acontece de forma diferente, né? Com crianças e com adultos. Mas a gente pode entrar lá quando for a aula sobre o movimento. Pode ser? Que eu acho que é mais interessante. Tá bom? Dúvidas, comentários? Não? Tá certo. Nós podemos falar também, né, sobre a memória visoespacial. A memória visoespacial, pessoal, você tem... aliás, o priming eu não comentei, né? Mas a principal região do cérebro, que é assim, a maior responsável pelo priming, não é a única, né? Mas a principal responsável pelo priming é a região que fica embaixo aqui do cérebro. Né? É a face inferior aqui do cérebro. Então, quando você pega basicamente o cérebro aqui, né? Ele fica aqui em cima do tronco encefálico. Né? E essa parte fica aqui entre o tronco encefálico e digamos assim, aqui, logo em cima do tronco encefálico, fica escondido aqui pelo tronco encefálico, é onde fica a região do priming. Né? Beleza? Deixa eu até colocar aqui para vocês não... Face inferior. Habituação procedural, já falamos, né? Que é a núcleo da base cerebelo. E aqui a memória visoespacial, né, gente? Basicamente, pessoal, diz respeito, né, à sua capacidade de lembrar de locais, né? E você lembrar, basicamente, de proporções de relação entre objetos, por exemplo, né? Onde que você se situa no espaço, né? E como que a sua localização se relaciona com os outros pontos de referência, mais ou menos assim, né? Então, no livro do Alexandre Luria, né, eu mandei para vocês lá no colégio, muito massa o livro, né? Eu comento para vocês, quem curte, né, quem é doido, né, gosta dessa área, estou brincando. Quem gosta dessa área, eu recomendo muito que leia o livro do Luria, é bem massa, né? Fundamentos de Neuropsicologia. Ele descreve um caso, né, depois eu vou falar um pouco mais dele, né, mas ele descreve um caso em que um paciente dele, né, ele era russo, né, achava que estava em Moscou e São Petersburgo ao mesmo tempo. Né? Muito interessante. Então ele tinha tido um dano, né, relativo, que tinha afetado tanto a orientação espacial dele, que depois a gente vai ver, né, e também o entendimento, né, da relação entre os objetos, né, basicamente isso, que acabou afetando a memória espacial. Então ele estava num hospital em Moscou, né, e ele morava em São Petersburgo, né, e ele, assim, falava ali para os enfermeiros, para os médicos, né, ó pessoal, vocês podem me liberar aí, por favor, né, eu já volto, eu só vou ali em casa pegar um negócio, e daí eu já venho para cá. Mas cara, a sua cidade é lá em São Petersburgo, eu sei. Você está aqui em Moscou, cara, é muito longe. Ah, sim, eu sei, estou em Moscou, eu vou logo ali e já pego. Não, cara, mas você não está entendendo. O lugar que você mora é centenas de quilômetros daqui. Sim, não, eu vou lá e já volto, cara, pode ficar tranquilo. Né? Então eu não consegui entender que esses pontos de referência tinham uma distância tão grande. Né? Justamente por causa do dano cerebral. Né? Bem interessante. Então, basicamente, pessoal, nós temos várias regiões responsáveis aqui por você conseguir ter um mapa do local, conseguir ter a relação entre os objetos. Mas a gente pode dizer que um dos principais, né, é novamente o nosso amigo hipocampo. Né? Quem lembra do hipocampo? Mas, professor, ele não era da memória verbal, né? Sim, mas se vocês tentarem forçar o hipocampo de vocês aí a lembrar, nós falamos que o cara que é da memória verbal é o hipocampo
Tem dois. Os dois irmãos. Oi? Sabe? Estava sentindo no meu coração que estava assim. Isso bem. Alguém? Alguém? Era o hipocampo? O hipocampo, cara da memória verbal. O que faz o hemisfério esquerdo? Diferente? Hein? Isso, é aí que fica a memória, né? As regiões principais da memória. Mas quem forma as memórias de curto prazo, a gente até brincou divertidamente que guarda, que faz a memória, né? É o hipocampo. Só que tem dois. Né? Tem um no hemisfério esquerdo e um no hemisfério direito. O que faz o hemisfério esquerdo e direito? Quem lembra? Oi? Ele é o dominante. Né? O esquerdo é o dominante, isso. Mas por que o esquerdo é o dominante? O hemisfério esquerdo é o hemisfério dominante. Por quê? É o hemisfério onde fica linguagem, isso aí. Linguagem. Então, qual que é o hipocampo da memória verbal? O hipocampo direito ou esquerdo? Muito bem, isso aí. Isso aí, muito bom. Então, o hipocampo esquerdo ele é o cara da memória verbal. Né? Significa que o da direita não faz nada em relação a isso? Não. Né? Mas é ali que é o principal. Né? O hipocampo direito ele vai ter uma função mais associada à formação dos mapas dos lugares onde a gente vai. Né? Mais ou menos isso, né? Como se você tivesse um mapa mental que você precisa formar para você entender. Né? Por exemplo, aqui na campo, onde que é a sala dos professores, onde que é a saída, onde que é o estacionamento, para que lado é o banheiro, onde que tem água, né? Onde que dá para comprar uma coxinha de vez em quando. Né? É mais ou menos isso. Então nós temos, claro que não é a única região, né? Mas podemos dizer que uma das principais é o hipocampo direito, tá certo? Para a memória bioespacial, a gente tem a noção dos mapas, né? Beleza? Deu para pegar? Beleza? A noção das proporções, a parte mais visual mesmo, em relação ao onde as coisas estão no espaço. Né? E por último, nós temos o condicionamento. Né? Vocês já tiveram uma análise de comportamento? Não? Não tiveram nada? Não viram nada sobre condicionamento? Viram? Atrás viu? Tem frente não? Não? Então, basicamente, gente, o condicionamento é uma resposta que o organismo tem frente a, digamos assim, a consequência de uma ação. Né? Pensa o seguinte, né? Pensa que eu tivesse uma, sei lá, pensa que eu tivesse um sombreiro, né? Aliás, eu tenho um sombreiro na casa. Pensa que eu viesse que dar aula de sombreiro, né? Eu venho aqui de sombreiro, que nem aqueles mexicanos, né? Para dar aula para vocês. Né? E vocês chegassem para mim e falassem, nossa, professor, que ridículo, hein? Pô, como é que eu vou prestar atenção numa aula dessa se você fica avacalhando com um negócio assim? Não é festa fantasia para você ficar saindo de sombreiro, né? Putz, é uma falta de respeito com a gente, cara. Você tá doido, né? Nossa, né? A chance de eu usar esse sombreiro de novo na aula é muito menor. Mesmo sem pensar sobre isso, né? É por isso que é uma memória não verbal, é uma memória inconsciente, né?
mesmo sem eu pensar sobre isso, a chance de eu usar um sombreiro de novo, dando aula, é muito menor. Né? Por outro lado, se eu vier aqui com um sombreiro, todo mundo fala, nossa, professor, você está muito estiloso hoje, né? Muito legal, viu, sua aula. Aí todo mundo fica bem quietinho, presta atenção, faz um monte de perguntas, né? Fala, nossa, professor, nossa, foi a melhor aula que você já deu. E o sombreiro fez toda a diferença, isso combina muito com você. Né? Ficou muito legal, viu? Show de bola. Vamos tirar uma foto junto, que ficou tão bonito, eu quero tirar uma foto usando também. Né? Todo mundo vem e fala bem, né, da minha decisão de vir dar aula usando um sombreiro. Lógico que o exemplo eu acabei de inventar, mas é um exemplo aleatório. Isso, de certa forma, vai fazer com que eu veja, que eu associe o sombreiro, né, nessa situação, nesse contexto, de uma forma mais positiva. Isso vai aumentar a minha chance de vir aqui de novo usando. Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Então, é mais ou menos assim que funciona o condicionamento. A gente chama, né, de reforço e punição. Depois vamos estudar um pouco melhor. Mas quando você tem uma reação positiva, digamos assim, do ambiente, você pode dizer que ela é reforçadora. Né? Uma reação favorável, né, melhor, do ambiente. É reforçador. Quando você tem uma reação desfavorável, né, você pode dizer que é punitivo, que o ambiente te puniu. Então, pegando um outro exemplo, né, eu acabei de receber aqui meu salário da Campo Real University, né, é a melhor do mundo. Aí eu pego e eu jogo tudo no Tigrinho, né, jogo tudo, se dane, né, e eu ganho, dobra meu salário. Qual que é a chance de eu não jogar de novo no Tigrinho? Né? Quase zero, né? Eu com certeza não vou jogar de novo, porque olha só quanto eu ganhei na primeira vez. Né? Então eu fui reforçado, né? Então eu apostar meu salário no Tigrinho foi algo reforçador para mim naquele momento. Né? Por outro lado, se eu jogar todo o meu dinheiro no Tigrinho, perder todo o meu dinheiro, né? E ter que ir morar na rua, né? Ter que dormir ali na frente da campo para vir aqui dar as aulas, né? Eu, de certa forma, mesmo sem pensar muito sobre isso, vou ter uma menor chance de jogar no Tigrinho, né? Eu vou pensar duas vezes, né? Que eu vou pensar, putz, da última vez não deu certo. E mesmo sem pensar, eu tenho uma menor chance de fazer. É mais ou menos isso. Né? Então o condicionamento ele funciona de uma maneira inconsciente. Você não precisa pensar sobre ele, você apenas reage, né, ao ambiente e, de certa forma, vai moldando o seu comportamento. Né? É o foco do pessoal da análise do comportamento. Né? Então você pode fazer todo um tratamento, né, dependendo do caso, claro, né, com base nisso, né, com base no condicionamento. E beleza? Dúvidas, comentários? Tinha um paciente que falava, né, que ele sempre deixava para estudar, para a prova, na véspera. Né? Que ele faltava na aula, não estava nem aí, mas sempre na véspera ele estudava para a prova e ia bem, tirava ali um 8, ali 8 e pouco. Né? Daí ele, nossa, né, cada vez que eu consigo fazer isso, eu fico mais convencido que funciona. Né? O dia que parar de funcionar, eu estou ferrado. Vai ser difícil de mudar. Basicamente porque ele acabou tendo um reforço, né, desse hábito dele de estudar em cima da hora. Porque para ele estava dando certo, né, até aquele momento. Então acabava sendo reforçado. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Eu acho que eu poderia falar um pouquinho aqui sobre mais testes, né? Basicamente isso. Deixa eu pensar como que eu represento aqui no vídeo. Tem um teste aqui. Esse é o teste Rush. É um teste brasileiro, né? Bem interessante. Então, como que funciona o teste Rush? É mais ou menos assim, tá, gente?
mais ou menos assim. Então você tem vários quadradinhos, né, sobre um fundo branco. Né? Seu teste push, né, para a memória vírus espacial. Push. E basicamente, né, o que acontece? Você expõe o paciente, né, a uma imagem assim, porém com alguns desses espaços aqui preenchidos. Né? Então você mostra para ele, aí depois você tira esse estímulo e você pede para ele identificar onde que era. Né? Onde que estavam esses estímulos que ele acabou de ver. Aí ele tem que adivinhar, né? Por base da memória, né? Não é bem adivinhar. Então, sei lá, eu acho que estava aqui, 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 aqui. Então você vai contando quantos estímulos ele acertou. Né? É mais ou menos assim, você tem uma comparação, né? Para você ter uma ideia se ele está acima da média ou não. Você expõe ele várias vezes para ver se ele vai aprendendo também. Vocês vejam que é uma estrutura muito parecida com a do RAVLT, porém, em vez de usar palavras, você usa apenas estímulos espaciais. Né? Um outro exemplo, né? Eu queria ter trazido hoje esse daí, eu esqueci, viu? Esse daí eu mostrei mesmo. Né? Você tem um teste chamado cubos de Corsi, que tem um monte de versões. Né? Basicamente você tem aqui vários cubos e você vai dando os batuques deles, né? E você estimula o paciente a repetir os batuques na mesma sequência que você bateu. Por exemplo, você faz pim, pom, pom, aí o paciente precisa repetir da mesma maneira. Né? Tim, 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 e aí o paciente tim, tim, tim. Né? E, naturalmente, né, você vai aumentando o nível de complexidade para ver até onde o paciente consegue ir. Né? E no final você avalia a quantidade de acertos. Né? Beleza? Esses aqui são os cubos de Corsi. Deixa eu escrever. Cubos de Corsi. Cubos de Corsi. Temos um outro teste também que serve para avaliar o priming, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para lembrar quais que são os estímulos. Né? Eu estava olhando ele hoje. Tá. Ó, eu vou escrever umas palavras aqui, tá? Ok, gente, ó. Vou falar. Qual é o nome do peixe? Dourado, isso aí. Qual é o nome da roupa? Isso. Qual é o nome do brinquedo? Qual é o nome da flor? Muito bem. Qual era o nome do peixe? Qual era o nome da roupa? Qual era o nome do brinquedo? Qual era o nome da flor? Isso aí, muito bem. Então, qual que é a ideia desse teste, né, gente? Você ir expondo a pessoa a essa associação. Você sabe, o RAVLT, ele traz aquilo totalmente descontextualizado, né? São aquelas palavras soltas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas aqui, cada palavra tem uma categoria, tem uma pista, né? O que permite que você avalie melhor o priming da pessoa. Né? Ou seja, você expõe a pessoa a essas palavras, são 16 no total, né? E você pergunta quais que ela lembra. Se a pessoa não lembrar, você pergunta, você não lembra, né? Mas qual que era o nome do peixe? Aí a pessoa, é verdade, era dourado. E qual era o nome da roupa? É verdade, era luva. Né?
E com isso eu consigo ver bem se a pessoa não lembra ou se ela lembra, mas não consegue acessar. Né? Porque se ela fala, ah, sim, sim, né? É tal coisa, é porque ela tem alguma lembrança, ela só não está conseguindo acessar adequadamente. Né? Então, dessa maneira, né, eu consigo ter uma boa separação, né, daquilo que a gente estava falando lá na última aula, né, da doença de Alzheimer e da degeneração frontotemporal, por exemplo. Do Alzheimer e da depressão, né? Porque assim eu vejo se a pessoa tem o benefício da pista. E esse teste é animal, é muito bom, né? É sensacional esse teste, é o TSVIC. Ele é muito, muito bom com idosos. Dá para usar aqui em outras populações também, com idosos ele é incrível, né? Aí, qual que é um outro benefício dele, né? Além dele permitir esse entendimento melhor do funcionamento da capacidade de reconhecimento, muito melhor do que o RAVLT nesse sentido, né? Ele tem uma versão, uma versão não, né? Mas um subteste dentro dele, que é a memória super tardia. O RAVLT, você aplica ele e 20 minutos depois você pergunta se a pessoa se lembra, né, das palavras. Beleza. Ainda está muito na memória de curto prazo, né? Porque a memória de curto prazo é até uns 3 dias ainda é memória de curto prazo. Já tem alguns elementos ali de longo prazo, né? Não está no curtíssimo prazo, mas ainda não é bem longo prazo. Esse teste levaria a memória de longo prazo mesmo. Que uma semana depois, você liga para o paciente, né? E você, quais eram as palavras que a gente viu? Qual que era o nome do peixe? Qual que era o nome do brinquedo? Né? Aí você vê se a pessoa lembra mesmo. Né? Mais ou menos isso. Então é um teste muito massa, é um teste brasileiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E um outro teste que é muito bom, que é o teste mais usado do mundo para memória não verbal, né? É um teste bom mesmo, bem legal. Né? É o figuras de rei. Né? Como funciona o figuras de rei? Você apresenta para a pessoa uma figura complexa, né? Uma figura bem complicada. Né? Ela é mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos não, né? Eu lembro como a reação vai ficar tão retinho, né? Ela é assim, só que mais bonita, né? Na realidade. Olha que coisa linda. Isso aí é o teste das figuras de rei. Né? Então você mostra isso para a pessoa primeiro copia. Né? E depois, né, a pessoa precisa lembrar dos detalhes sem olhar. Né? Eu acredito que a gente inclusive poderia fazer uma pequena demonstração para vocês verem como que é difícil, né, fazer. Né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar para vocês aí uns... Eu não vou ficar muito tempo, né? Não precisa focar demais nisso. Né? Mas vamos pensar em uns 5 minutinhos para vocês copiarem. Pode ser? Máximo. Aí vocês copiam a figura, arrancam a folha e colocam embaixo da mesa, tá bom? Ou esconde de alguma forma para vocês não poderem ver. Não precisa entregar, tá? Ah, é verdade. Sai da frente, né? Deixa eu pegar meu quarto.
Não vou falar, depois eu explico por quê, mas só tente copiar da melhor forma que você puder, tá? Quem ainda está desenhando? Levanta a mão. Ok. Foi? Calma. Terminou todo mundo? Beleza, gente. Então tá certo. Então, todo mundo guarda, né? Vamos esconder esse desenho aí embaixo. Certo? Deixa num lugar longe de vista. Beleza? E uma coisa que é interessante a gente pensar, né, gente? É que quando a gente lembra de algo, a gente não usa um só tipo de memória. Né? A divisão entre várias subfunções, ela é identificada porque algumas pessoas podem ter uma mais preservada, outra menos. Você consegue ter, até certo ponto, testes que separam um pouco essas funções. Né? Você tem um entendimento de que elas vão ter um funcionamento ali neurofisiológico diferente, né? Então, dependendo da lesão, a pessoa pode perder uma e não perder a outra. Né? Mas isso não significa que no dia a dia você está indo lá para a padaria comprar um pão, né? E você vai usar só a sua memória procedural para você fazer alguma coisa. Né? Muitas vezes as coisas vêm em vários níveis diferentes. Então, quando vocês estão fazendo uma coisa no dia a dia, vocês estão usando tudo isso ao mesmo tempo. Né? Vocês estão indo ao mercado, lá gera alguma afetação emocional em vocês, vocês têm ali uma habituação em relação ao barulho do carrinho que não está funcionando, o carrinho, né, que vai fazendo aquela rodinha que está com problema, fazendo barulho. Você tem a memória procedural de você estar andando, né, que você lembra como que anda, né, que você aprendeu, lembra como segura o carrinho, como faz curva com o carrinho, não precisa mais pensar sobre isso. Você tem a memória visoespacial do onde que as coisas ficam no mercado, né? E você também tem o condicionamento, né? Por exemplo, a última vez que eu vim aqui no Superpão e comprei tal coisa, né? Uma semana depois eu fiquei sabendo que no outro lugar era bem mais barato, né? Putz, que droga, né? Então acho que eu não vou comprar esse tipo de coisa aqui nesse mercado. Eu vou deixar para ver se não tem mais barato no outro lugar, né? Por exemplo, então de certa forma você usa tudo isso ao mesmo tempo, né? O que não significa que é tudo a mesma coisa. Significa que cada um está tocando seu instrumento ali, né? Para a orquestra poder funcionar. Né? Basicamente isso. Né? E hoje, pessoal, também eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, né? Brevemente, mas algumas dicas, algumas coisas que a gente pode usar a partir da neuropsicologia, né? Para a gente aprender um pouco melhor. Né? O que a gente pode usar, que macete que tem para a gente lembrar melhor das coisas, né? Basicamente isso, né?
Então, não vai ser uma quantidade extensiva assim, de dicas, né? Mas eu vou falar de algumas coisas que podem ser úteis aí para vocês. E lá no final da aula a gente também vai fazer uma atividade, né, para a gente fixar esse conteúdo da memória. Que na próxima aula a gente vai ver outra coisa. Né? Então hoje, né, claro que vocês não esqueçam, né? Mas a partir da próxima, né, a gente já vai para outra função, né, para continuar a nossa incrível viagem pelo mundo da neuropsicologia. Né? Nós vamos falar sobre a atenção, tá certo? E eu gostaria, pessoal, de pedir que vocês todos agora, sem olhar o desenho que vocês fizeram antes, né? Eu queria que todo mundo tentasse refazer o mesmo desenho, né? Sem olhar, com o máximo de detalhes que vocês puderem, tá bom? Vamos novamente aí deixar uns 3, 4 minutinhos, tá bom, né? Tenta não olhar o do colega também, porque senão é mais fácil, né? Vamos ler. Deixa eu pôr o nome dele aqui. Foi? Não? Isso não terminou? Não fazendo? Estou fazendo. Vamos mais 20 segundos. Tchan, 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 tchan. Não quero dar mais notícias, mas só piora. A graduação é assim, vai piorando, 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 até que acaba. Não fica melhor, não. Pronto, gente. Pessoal, agora eu gostaria de convidar todos vocês a olharem o desenho que vocês fizeram copiando, né? E comparem os dois. Tentem olhar quantos detalhes estão faltando. A coisa mais normal do mundo é que vocês esqueçam de uma parte. E vocês vejam, né? Vocês usam aí a memória bioespacial. Mas não apenas. Vocês usam também um pouco de elementos episódicos, né? Que nem o colega ali falou, não tem o círculo com 3 círculos dentro. Você contou uma história, isso aí já virou memória episódica. Você vai lembrar dessa frase, né? Entende? Alguns pacientes olham a figura e veem imagens. Isso até deturpa um pouco a forma deles fazerem a memorização. Ele falou. Sim, isso. Ele
Então, isso aí, daí virou memória episódica também, mais fácil, né, de lembrar. Então ela falou que parece um peixe. Isso. Então, muitas pessoas falam isso. Para mim, parece uma igrejinha, né? Para algumas pessoas falam que parece um barco, né? Outros falam que parece um vestido. Isso às vezes pode impactar o jeito que a pessoa vai reproduzir na hora da memória, né? Uma pessoa, uma vez que... Pessoal... Então, eu tive uma paciente uma vez que ela falou que parecia... Não, um paciente, perdão. Ele falou que parecia com uma casa, né? Que parecia com uma casa, né? Então ele guardou uma memória episódica daquilo que ele imaginou que ele estava vendo. Ah, é uma casa que eu estou desenhando, né? E daí na hora de fazer pela memória, ele começou a colocar coisas que ele acha que tinha em casa. Ele colocou a calha para chuva, ele colocou a antena da TV, ele colocou a chaminé, ele colocou um monte de coisa que ele acha que tinha que ter numa casa, né? E você veja, coisas que não tinham ali, né? Mas porque ele gravou também uma memória episódica em cima. Então não é apenas visoespacial, né? Mas é um teste que é mais visoespacial do que episódico, né? E é basicamente o teste mais usado para isso. Beleza? Então, pessoal, como que corrige esse teste, né? Eu posso mandar para vocês depois ali no WhatsApp, né, um pequeno guia ali de como corrigir. Né? Eu não quero que vocês usem o resultado de vocês aí como indicador de nada, né? É só para vocês aprenderem. Inclusive no teste, de verdade, o paciente não sabe que ele vai ter que refazer o desenho depois. Né? Ele é pego de surpresa. Né? Mas cada um desses detalhes é um ponto, por exemplo. Né? A caixa é um ponto, né? Aí essa cruz é outro ponto, 2 pontos, outro ponto, mais um ponto, outro ponto, outro ponto, mais um ponto, entende? Então você vai avaliando conforme a pessoa vai colocando detalhes. E você pode dar meio ponto também, ou 1/4 de ponto com base na qualidade do desenho, do local, tá certo também. Enfim, basicamente isso. Né? E agora, pessoal, pensando aqui nos macetes, né? Beleza, né? Memórias, tá bom. Mas como que eu posso usar isso a meu favor? Né? Eu já falei com vocês, pessoal, sobre como... Acerca desse teste, alguma dúvida? De boa? De boa? Então tá bom. Então eu já falei com vocês, pessoal, sobre como algumas pessoas vão ter um maior benefício da repetição, outras vão ter mais benefício das pistas, né? Ou seja, algumas pessoas o Prime vai funcionar melhor. Para outras pessoas, ser exposta repetidamente é o que vai funcionar, né? Para algumas pessoas, a partir da segunda repetição, ela já acha tão chato que ela já não está guardando nada. Então, o ideal é ela ver aquilo de outra forma. Então, é importante que vocês tentem identificar o jeito que vocês aprendem melhor. Né? Na próxima aula, a gente vai ver algumas dicas também sobre a atenção. Né? Coisas que também podem, se der tempo, né? Coisas que também podem ajudar. Mas pensando em relação à memória, uma coisa que vai ajudar bastante, né? É a lembrança ativa. Né? Quando vocês fazem a força de tentar recapitular o conteúdo, né? Sem olhar as anotações, sem olhar nenhuma pista, apenas da lembrança, isso fortalece essas lembranças, facilita o acesso de vocês a essas lembranças. Né? E é mais ou menos isso que eu tento promover nos trabalhinhos de vocês. Né? Eu tento fazer com que vocês puxem aqui da memória de vocês aquilo que vocês lembram do que vocês viram na aula. Né? E vocês fazendo isso, vocês vão ter um maior rendimento, né, nas aulas de vocês. Então, por exemplo,
Você pode fazer isso mentalmente, você está lá no ônibus, né? Voltando para casa. Você tentar fazer um exercício mental. Por exemplo, o que eu vi na aula hoje, né? Nossa, eu vim lá de Laranjeiras. Quem que está de Laranjeiras? Alguém? Não? Rio Bonito, que é do lado do Laranjeiras. Rio Bonito, não, então Rio Bonito. Eu vim lá de Rio Bonito, velho. Eu vim de Rio Bonito, Rio Bonito do Iguaçu, né? Rio Bonito do Iguaçu, para assistir 2 aulas aqui na Campo Real University e voltar, né? Nossa, eu fiquei sem dormir direito, né? Um tempão que eu fiquei dentro do ônibus, apertado, né? Para quê? O que eu aprendi hoje? Tentar fazer esse exercício. O que eu vi na aula hoje? O professor Gabriel, ele falou de memória. Mas memória o quê? Memória, o que ele falou? Tenta lembrar. Ele falou disso, né? Falou de memória não verbal. Pessoal. Ele falou disso, falou daquilo, né? Ele falou lá sobre condicionamento, falou sobre habituação, né? Falou sobre a balada na frente dos bombeiros, né? E mais ou menos essas coisas que eu vi. E na segunda aula? Na segunda aula foi com o professor Brua, não sei quem que é. Foi com o professor Brua, né? E ele falou sobre tal e tal e tal coisa, né? Você tentar fazer essa força, isso vai aumentar o rendimento de vocês em relação à aprendizagem. Ou vocês tentarem fichar aquilo que vocês aprendem, que vocês leem, né? Putz, terminei de ler. O que eu entendi desse livro? O que eu entendi? Né? Se não for escrever, tentar falar sozinho. Olha, esse livro eu acho que ele falou disso, né? Putz, então ele abordou esse conceito, né? Eu lembro que enquanto eu estava lendo ele, eu tive essa ideia aqui, que eu posso fazer lá no ICC, né? E é isso, né? Show! Então a lembrança ativa é o que vai promover mais memorização. Outra coisa, você manter a prática, né? A gente viu já sobre como que funciona a memória de longo prazo. Se você não usa, né? Você passa por um processo chamado depotenciação. Essa lembrança, se você usa direto, ela vai ficando forte, né? Se você vai usando ela muito pouco, ela vai, né? Quem aí cresceu em Prudentópolis ou no interior da região? Alguém? Sempre tem alguém. Aí, opa. Falava alguma coisa de ucraniano? Nada? Não? Minha mãe é catequista na igreja. Catequista? Você fala? Minha mãe fala bastante, mas eu sei alguns xingamentos. É o que importa, né? É muito comum o relato, você deve ter várias pessoas assim, falando, nossa, quando era criança eu falava, né? Agora não me lembro mais, né? Não sei se você tem essa lembrança de quando você era criança você falava mais. Eu não fiz parte da igreja quando era criança, mas eu sempre fui pouquinho. Mas eu lembrava muito mais quando era criança do que agora não. Perfeito. E por quê? Exclusivamente porque você não pratica, né? Lá naquela época você praticava mais, talvez por passar mais tempo, né, com a sua mãe. Mas aí, talvez você foi expandindo um pouco seu círculo social, pessoas que não falavam ou que não faziam questão de falar. Aí foi ficando menos presente no seu dia a dia, você foi enfraquecendo. Não é que você esqueceu completamente, mas quando você era criança, né, a língua era mais forte, ela foi ficando mais fraquinha. Né? É mais ou menos isso. Então, se vocês querem aprender os conteúdos, querem chegar lá no 5º ano, lembrando que vocês viram aqui, né, no 2º ano, que vocês viram no 1º ano, vocês tentarem colocar em prática, usar para alguma coisa. Né? Tentar, seja por meio do estudar, por meio de grupos de estudo, por meio de escrevendo essay, escrevendo artigo, alguma coisa assim, né? Útil para vocês. São formas de vocês manterem essas lembranças mais fortes. Porque depois que passa um tempo, se vocês não usam, elas vão enfraquecendo. Outra dica, gente. A gente viu lá sobre a questão da amígdala e hipocampo, né? Ou seja, quando vocês estão nervosos, o que acontece? Opa, bom? Quando vocês estão nervosos, a tendência é que vocês tenham uma ativação amidalar maior. Isso aí. E o hipocampo vai ter uma ativação mais baixa, exatamente. Então você não vai ter uma memória verbal tão boa naquele momento. Não vai funcionar tão bem. Então, qual que é a dica? O que eu posso falar para vocês?
Não dependam da sua memória verbal se vocês vão fazer uma apresentação importante. Né? Vocês vão apresentar IC, vão apresentar o TCC lá no final do curso, né? Vão fazer uma apresentação em algum congresso, alguma coisa, que eu recomendo muito que vocês participem. Não pensem, não, eu vou chegar lá, daí eu falo lá. Meu, você vai chegar lá, porque o cara lá, o Freud, né? Ele dizia que umas coisas bem doidas lá. Você não vai conseguir explicar direito. Se você tiver que pensar em como você vai falar, né? Enquanto você estiver falando, ainda mais no momento que você está nervoso, não vai conseguir acessar muito bem as memórias, né? Então, qual que é uma dica quando tiver apresentação importante? Né? Putz, bombou na primeira prova. Tem apresentação no segundo bimestre da matéria lá difícil, sei lá quem lá. Neuroanatomia, né? Ensaio. Porque você ensaiando, a sua lembrança ela vai deixar de ser apenas verbal. Você vai passar ela para o não verbal também. Né? Se você ensaiar, por exemplo, uma prova oral, umas 2, 3 vezes, quando você está explicando ali sobre o hipocampo, você já vai lembrar, sim, lá em casa eu ensaiei, logo depois eu falo de tal coisa. Uma coisa vai engatar na outra. Né? Então, mesmo que você esteja nervoso, aquilo não vai fazer muita diferença. Você vai apresentar igual que você deve, né? Você pode não lembrar depois nem de como você falou, mas vai sair meio no automático, sabe? Por conta do prime e por conta da memória procedural. Né? Que você vai pegar um pouco a sequência, né? Os movimentos, a sequência de movimentos para você fazer a apresentação. Né? Uma coisa também que é legal de falar é que quando vocês forem ensaiar alguma apresentação assim, você tem um rendimento um pouco melhor se você ensaiar à noite, sabe? Porque você está mais próximo da hora de dormir, que é quando a memória vai ser registrada ali na memória de longo prazo. Né? Então, entre ensaiar de manhã e ensaiar à noite acaba sendo superior. Né? E um outro ponto, né, é vocês buscarem dormir bem, né? Depois dos momentos de aprendizagem e antes dos momentos que vão precisar desse conhecimento, né? Ou seja, antes das provas, né, por exemplo, outra coisa, né, que pode potencializar isso também é a atividade física, né? É a atividade física. Você evitar, por exemplo, consumo de bebida, de tabaco, isso vai tender a gerar um benefício ali na sua memorização. Né? Beleza? Então são algumas dicas, algumas coisas que vocês podem usar. Tá certo? Quem anotou isso daí, quando chegar a hora do TCC, vai me agradecer. Hein? E não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Não? Então tá certo, gente. Eu acho que está na hora então da gente ir para o nosso super trabalhinho. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu não esqueci nada. Nossa, eu até esqueci de uma coisa, pessoal. Nossa, eu anotei aqui as perguntas e o que eu queria falar, né? Uma outra coisa, gente, que ajuda, tem muitos estudos que eles tentaram identificar, por exemplo, será que o professor que dá aula e anota no quadro, né? E o professor que dá aula e passa slide, será que tem alguma diferença na aprendizagem? Né? Fizeram vários estudos sobre isso, né? E o que eles encontraram? Né? Que, na verdade, se o professor passa informações suficientes no quadro, acaba não tendo diferença nenhuma. Né? Porque o que importa mesmo é a redundância. A pessoa ouvir e ver. Né? Se ela está vendo na tela ou vendo na parte escrita, aí já não vai fazer tanta diferença. Né?
Mas a redundância é importante, né? Então você não apenas ter a via auditiva, mas você conseguir olhar também. Né? Então, esse é um ponto que vai gerar um benefício. Né? Então, quando o professor não passa slide, vocês tentarem pelo menos depois acompanhar o livro, dar uma olhada em algo desse tipo, né? Se ele tem anotações ou algo do gênero. E, por último, tem também a questão do contexto. Que, por conta do Prime, né, quando a gente aprende alguma coisa, a gente associa isso a um contexto, a um ambiente específico. Então, de certa maneira, quando a gente está em um contexto parecido, é um pouco mais fácil de lembrar. Né? Até lá em psicofármaco, a gente falou um pouco, né, que a pessoa pode ter um aprendizado que é dependente do estado que ela está em relação à substância que ela consumiu. Né? Então, aquele papo, né, que tinha antigamente, não sei quem já ouviu, você estudar, mascar um chiclete, aí depois você vai mascar um chiclete, você lembra melhor, né? Na verdade, tem um efeito sim, né? Porque você associar uma coisa com a outra, você ajuda a buscar as memórias que são no seu longo prazo, né? Basicamente por meio do Prime, né? Então, se você estuda aqui na sala, você estando aqui na sala, vai ser mais fácil de lembrar o que você viu do que quando você está lá no boteco, né? Se você estuda sempre lendo música é boa, né? Se você lê sempre, estuda lendo, né? E ouvindo música, né? Quero dizer, lendo música é bom. Cara, eu sou a partitura, né? Se você estuda ouvindo música, a pessoa vai ter uma tendência também de lembrar mais daquelas informações se ela estiver ouvindo a mesma música, ou uma música parecida, né? Esse efeito não vai ser, nossa, da água para o vinho. Né? Não, eu não lembro de nada, aí então eu vou ouvir uma música, vou amassar um chiclete, agora eu vou lembrar de tudo. Não é assim, né? Mas vai dar uma forcinha. Então, se você juntar essas várias dicas, você vai tender a ter uma melhor. Beleza? Então vamos lá, gente. Eu gostaria de passar então umas questões aí para vocês. Né? Eu vou passar 3 questões, tá? Aí eu gostaria que vocês respondessem digamos assim, que vocês fossem fazendo de acordo com o que der de tempo, sabe? Eu não queria que vocês, depois do intervalo, continuassem aqui fazendo. A ideia é vocês fazerem o que dá nesses 10, 15 minutos aí, tirarem uma foto e mandarem lá no Drive, tá bom? Se você responder uma questão muito bem respondida, né? Putz, não deu tempo de responder a questão 3, não tem problema. Né? O importante é vocês tentarem, vocês terem a experiência, tá certo? Isso que vale mais, tá bom? Posso passar as perguntas? Ó, questão 1, essa aqui é lá da primeira aula, né? O que faz o neuropsicólogo? Aí, a questão 2, né? Dê exemplos do cotidiano acerca dos tipos de memória que a gente acabou de ver. Por exemplo, ontem à tarde eu estava lá e usei a minha memória emocional. Estava indo no mercado e memória procedural, de repente. Exemplos do cotidiano, dos tipos de memória que a gente vê. E, em último lugar, pessoal, um rascunho, não precisa de ABNT, citação, eu tenho ciência que eu estou dando 10 minutos para vocês fazerem isso. Né? Eu quero que vocês tentem pensar uma ideia assim, que seja do interesse de vocês, né? De talvez algum tipo de pesquisa sobre a memória. Né? Que interesse que vocês têm em relação à memória? Será que não sei, professores de psicanálise têm uma memória verbal melhor do que professores de neuropsicologia? Né? Ou não? Não sei, né?
Tentem pensar uma ideia de pesquisa, uma pergunta, assim. Uma pergunta que poderia embasar depois de uma pesquisa. Pode ser uma pergunta só? Pode ser uma pergunta, exato. A 3 é uma ideia de pesquisa sobre a memória, né? Uma pergunta, né? Por exemplo, será que os idosos que fazem acupuntura têm uma memória melhor do que aqueles que não fazem, por exemplo? Sei lá, né? Tentem pensar alguma coisa que seja do interesse de vocês. Para vocês irem exercitando, né? De pensamento. Eu vou abrir uma classe de atividade.